Olá, amigos do canal Academia do Representante. Chegamos no 10º episódio da nossa série As 21 Competências Essenciais dos Representantes. Esse 10º episódio, essa 10ª competência, ela vai parecer para alguns bastante óbvia, vai parecer para outros que já está dominada. Tá? Mas eu vou trazer alguns ingredientes aí para mostrar para vocês que existem alguns desafios, algumas coisas que podem ser trabalhadas para que se tenha um melhor resultado com esta competência. Ela é a competência para trabalhar com tecnologia. E eu vou começar contando para vocês sobre uma equipe de profissionais, de vendedores. 110 vendedores, e a gente conversando com os gestores comerciais, vendo quais são os desafios, quais são as coisas que não estão indo bem, o que é que o gestor gostaria de ter como resultado de um trabalho sendo feito para a equipe, etc. e tal. E apareceu uma coisa que aparece em muitas organizações, inclusive as grandes organizações, aquelas que a gente acha que não tem problema nenhum. É o pessoal trabalhar com as ferramentas tecnológicas e tirar proveito delas de uma forma eficaz. Vou pegar o exemplo, talvez não seja um exemplo direto para os representantes, mas existe hoje um software chamado CRM, que muitas organizações usam e que investem milhões de dólares, e de reais para ter o CRM sendo pago todo mês pelo número de licenças, etc., etc., para ser usado para fazer o quê? Para registrar a jornada de evolução, funil de vendas, que é a linguagem que a gente usa para criar uma metáfora, com o processo de lead até transformar ele num cliente ativo, tirando um pedido. Bom, o CRM, e vou falar sobre isso porque nós fizemos, então, a discussão com os vendedores, e a pergunta foi minha: por que vocês não usam bem? Por que vocês... porque a gente fica registrando só o passado, só as coisas que aconteceram, não ajuda em nada sobre o futuro. Certo, legal, é um ponto de vista. Te faz tu ter o histórico da conta para que no futuro tu possa consultar. Isso já seria uma grande coisa, mas não te ajuda a vender. Então, vamos pegar esse ponto. Tiramos fora. Que outra ferramenta tecnológica vai te ajudar a vender ao longo do tempo? Né? Tem outras melhores? Tem. Eu acho que muitos dos representantes aí utilizam. O telefone é uma boa ferramenta, o WhatsApp, Telegram, Instagram e Facebook, essas coisas todas que, de certa forma, servem, às vezes, para auxiliar, às vezes, para atrapalhar, porque tem muita gente que perde muito tempo com isso, e eu monitoro alguns clientes aí, o quanto de recurso eles colocam nas mídias sociais, que para quem vende, para quem criou e está bilionário, é a 8ª maravilha do mundo, Mas para quem está usando no dia a dia, é um pouco diferente, Eu sempre monitoro nos meus clientes o quanto ele investe de tempo e dinheiro, quantas pessoas e tal, e o quanto dá de resultado financeiro comparado com as vendas que são realizadas diretamente e não, vamos pensar em uma loja de calçados, o cara vende 90% no físico, no varejo físico, e 10%, antes era 2%, agora é 10%, aí o cara fica feliz, Mas aí a pergunta é quanto de receita e quanto de despesa tem na venda virtual e, se comparado com a venda tradicional, como é que está essa relação, para ver se continua investindo ou não. Isso é o básico de gestão de marketing que a gente tem que fazer. Mas então, tu pega as grandes organizações, as médias organizações, e aí a gente vai cair sempre no vendedor individual, E a resistência que a gente tem em seguir procedimento é a competência anterior, a competência 9.
né? Aquela coisa de seguir os passos, seguir, registrar, colocar as informações que o cara falou para não deixar na memória, né? Os vendedores têm dificuldade de fazer isso, né? Tem muito vendedor, e se a gente for falar em representante, boa parte dos representantes, eu espero que tu não esteja nessa situação, consideram que o cliente é meu, está na minha região, não é da representação, é meu, e eu não compartilho as informações com ninguém, porque esse é o patrimônio que eu tenho. Esse é um pensamento que, ao longo do tempo, ele vem contra. Tá? Talvez a gente possa aprofundar isso num outro momento, mas o ideal é que tu pegue o teu poder de informação que tu tem, do contato do dia a dia, das coisas que tu faz, coloque isso no meio tecnológico, onde ele possa ser compartilhado e visto por outras pessoas, e que, a partir do que tem ali, vocês possam juntos ter uma visão de fora, macro, o gestor da empresa que tu trabalha, olhando os produtos que são comercializados, olhando a macro-região, a micro-região, a renda, essa coisa toda que tu pode olhar a partir da tecnologia. Então, daria para fazer um episódio aqui de 2 horas, trazer pessoas que falam sobre tecnologia e tal. Eu uso ferramenta tecnológica, mas eu tenho também o meu olhar crítico sobre... É um produto como outro qualquer, né? Que se a gente não tiver atenção, a gente vai acabar consumindo o nosso tempo, o nosso dinheiro com coisas que não dão retorno. Então, é sempre, em tudo na vida, né? É sempre a gente precisa olhar o lado positivo e o lado negativo do que nos é apresentado, porque normalmente o que é apresentado para nós tem um interesse por trás, que normalmente é um interesse do outro, não do nosso, né? Apesar de ser vendido como, olha, aí está a coisa mais interessante do mundo para ti, né? E é de graça, pode usar que é de graça. Então, é sempre muito bom ficar atento a essas vendas que são feitas para que a gente se torne usuário, né? Usuário, para mim, é usuário de droga, de traficante, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque ela é usada na tecnologia e no tráfico de drogas. Então, eu vejo as pessoas como seres humanos, né? O próprio termo consumidor, às vezes, ele parece até um pouco pejorativo, porque parece que a tua relação com as pessoas é sempre para que elas comprem alguma coisa. Para um profissional de vendas, que é um representante que a profissão é vender, isso não se discute nada, zero de discussão. É a atividade geradora de renda, é a profissão. Então, tem que ser especialista, tem que fazer o melhor, tem que conhecer, tem que ter as habilidades, as 21 bem desenvolvidas, e a habilidade e a competência técnica de lidar com as diferentes ferramentas tecnológicas, com a tecnologia. Tem um episódio nosso, talvez o Daniel, nosso curador aí da Sim Consultoria, quando estiver editando o vídeo para colocar no ar, possa colocar a descrição daquele link onde eu apresento uma pesquisa que foi feita de como os vendedores estão se saindo. Lá na pandemia, acho que faz uns 6 meses atrás, talvez mais, como os vendedores estão saindo sob o ponto de vista dos compradores no que diz respeito a vendas realizadas online, ou vendas realizadas de uma forma virtual, seja por... tem algumas coisas ali que são interessantes, eu aprofundo mais do que hoje eu estou trazendo mais a competência, né, para vocês verem lá naquele vídeo o quanto tem de coisas que os compradores olham e dizem, esse cara não vai, os vendedores não vão tão bem nesse aspecto aqui e nesse aspecto. Por exemplo, um deles é demonstrar efetivamente o benefício que está sendo ofertado. A outra dificuldade é a questão da linguagem, da comunicação e de criar uma via de comunicação, né, com dois interlocutores, porque tem um desafio aí para muitos de nós, que é falar e não ser entendido,
E aí não é a pessoa que está ouvindo que é o responsável, é quem é o interlocutor, é quem está falando, é que tem que decodificar se a outra pessoa entendeu ou não o que tu quer dizer. E muitas vezes, quando tu vai para o virtual, fica muito mais difícil, né? Então, esses são esses cuidados que tem que ter. Eu sugiro para vocês que assistam lá como complemento a este aqui, né? Então, a competência em gerenciar a tecnologia, que cada vez mais, esse é papo até cansativo, de tanto que se fala, né? Cada vez mais a tecnologia é o ferramental que o representante, né, o vendedor, utiliza como a sua armadura, né, para um bom combate. Eu, como gosto bastante de geopolítica e tal, né, ontem eu estava assistindo uma série, um filme no Netflix, não uma série, um filme sobre um combate que teve na China em 1911, uma primeira revolução que teve, e o quanto cada um sabia manejar bem o seu instrumento de trabalho, que era a espada, né? Então, o instrumento de trabalho dos espadachins de hoje, dos vendedores de hoje, ou seja, de vocês, é a tecnologia, né? Não estamos mais, talvez alguns setores ainda estejam na fase do tirar o pedido. Eu sou do tempo que a gente tinha papel, o papel era carbonado, então tinham 3 vias, aí tu fazia a primeira via ali, deixava a primeira via para o cliente, a segunda via entregava para o departamento de compras, a terceira ficava para ti. Era tudo feito com a caneta BIC, né? Era uma satisfação entregar a caneta para o cliente, para ele assinar e dizer que comprou. Hoje está tudo muito diferente, essa mudança é uma mudança positiva, mas também tem impactos negativos, né? E ela não tem retrocesso, né? Uma das coisas que eu tenho lidado bastante com as empresas, com os vendedores, é o fato de que alguns estarem ficando defasados sob o ponto de vista de tecnologia, estão apenas com a experiência, mas não estão usando o ferramental, ou seja, não estão com espada nova, estão lutando com aquela espada antiga que não é mais afiada, né? Tem caras que estão ficando obsoletos e fazem questão de se manterem obsoletos, dizendo que não gostam de tecnologia, né? Dia desses eu mandei um áudio para pelo WhatsApp e não me respondeu. Eu pensei, bom, é alguma coisa. Tal. Depois, no outro dia, nos encontramos pessoalmente, eu perguntei, não gosto de WhatsApp, de áudio, essa coisa. Eu prefiro falar ou por telefone ou pessoalmente. Tal. Bom, então tu está tirando, eu acho que 20%, 30% aí da possibilidade de se comunicar mais eficazmente sem ter o custo de locomoção, de contato, de tempo. Eu considero sensacional tu poder mandar para uma pessoa uma voz, uma fala, deixar a disponibilidade da pessoa de ouvir quando ela pode, quando ela quer, aí ela ouve e depois ela te responde, né, como se tu estivesse conversando, né, online, mas a gente daí não precisa mais dessa coisa do tem que ser agora, eu te respondo e tu me fala. Não, a pessoa pode ouvir novamente, pode pensar a respeito e aí responder, né? Então, eu considero isso um avanço tecnológico sensacional. As coisas ruins eu não vou falar, não interessa para nós queremos evoluir, né? E não ficar criticando o que não é tão bom, porque o que não é tão bom ou cai fora ou melhora por alguém, até de uma outra companhia. Esse é, de certa forma, o lado bom aí da nossa sociedade, é que as coisas vão melhorando meio que na força, né? E aí quem se beneficia são os consumidores e são também os representantes aí que podem usar a tecnologia no seu dia a dia. Bom, pessoal, fica então o encerramento da nossa 10ª competência, né? Fechamos os primeiros 10. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem comentar aí sobre o que acharam desses 10 primeiros episódios, fica como, vamos dizer assim, como uma forma de a gente entender se está indo bem ou não.
até para pensar nos próximos 11, se seguem essa sequência, se a gente traz alguém para falar sobre isso, se algum representante quiser. No 5º episódio, a gente trouxe uma representante, a Sheila, que comentou. Se vocês não assistirem, podem voltar um pouquinho atrás, está lá a Sheila, uma representante. Ela comentou sobre os 5 primeiras competências. Ela falou sobre cada uma delas e como ela se vê naquelas 5 primeiras competências. Se algum de vocês quiser se candidatar aí para falar sobre as outras, da sexta à 10ª competência, se alguém quiser, pode se manifestar ali nos comentários que a gente entra em contato aí e vê a viabilidade de estar fazendo isso, tá? Então, pessoal, era isso por hoje. Grande abraço, boas vendas, tudo de bom e a gente se mantém em contato. Vamos finalizar aqui a gravação do vídeo e hasta la vista!